Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema super relevante. Vamos analisar a monografia Políticas Públicas e os Impactos Psicológicos dos Desastres Ambientais, um trabalho da Sara Camila de Matos Simões Rocha. É uma pesquisa fundamental, sabe? Ela joga uma luz sobre um desafio que muitas vezes fica invisível: a saúde mental das pessoas depois que uma grande crise ambiental acontece. E para dar o devido crédito e contexto, esse trabalho foi apresentado no curso de especialização em gestão pública, em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. A orientação foi da professora Ana Maria Stephan e a conclusão foi em 2025, o que mostra um embasamento acadêmico bem sólido e atual. Então, vamos pensar juntos. A pesquisa toda parte de uma pergunta que é muito poderosa. Depois que um desastre ambiental passa, que a lama seca e as câmeras vão embora, qual é a crise que a gente não consegue ver? Para a gente entender bem essa questão, a nossa análise vai seguir um caminho bem lógico, em 5 passos. Primeiro, vamos falar sobre a crise pós-desastre. Depois, o foco da análise e a metodologia usada. Aí a gente entra nos resultados e, claro, nas recomendações para o futuro. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto já nos leva para muito além dos danos que a gente vê, os danos materiais. É que os desastres ambientais deixam cicatrizes psicológicas muito profundas. E elas continuam lá, doendo, muito tempo depois que as casas e as pontes são reconstruídas. E aqui a gente começa a entender o tamanho do impacto. Olhem só esses dados da Organização Mundial da Saúde. É algo que realmente chama atenção. Entre 30% e 50%, isso mesmo, até metade das pessoas que passam por um desastre podem acabar desenvolvendo algum tipo de transtorno psicológico. É um número gigantesco que a gente não pode ignorar. E é exatamente aqui que entra um conceito central para essa discussão: o apoio psicossocial. Isso não é só terapia, não. É, na verdade, um conjunto bem amplo de ações para ajudar as pessoas a diminuir o sofrimento, se estabilizar emocionalmente e, aos poucos, recuperar o bem-estar. E vamos ser sinceros, isso não é um problema teórico ou distante. Aqui no Brasil, desastres como os de Mariana, Brumadinho e as enchentes trágicas no Rio Grande do Sul simplesmente escancararam as falhas no nosso sistema de cuidado psicológico em situações de emergência. Certo, mas o que exatamente a autora foi investigar? Vamos entender agora qual foi o foco da análise. Os objetivos da pesquisa eram bem claros e, olha, bem ambiciosos. A ideia era identificar quais são os problemas psicológicos mais comuns, ver se o que está sendo feito hoje realmente funciona, mapear exatamente onde as políticas públicas estão falhando e, o mais importante de tudo, propor soluções práticas para melhorar o sistema inteiro. Mas para chegar a conclusões tão importantes, como foi o caminho? A credibilidade de um trabalho assim vem de uma metodologia bem rigorosa, que é o que a gente vai ver agora. A autora usou uma abordagem bem completa. Ela revisou o que já existia de estudos e documentos oficiais, conversou com especialistas que estiveram na linha de frente desses desastres, analisou dados clínicos e, no final, juntou tudo isso para formar um panorama bem detalhado. E isso nos traz para o coração do trabalho, os resultados. O que essa investigação tão aprofundada descobriu de verdade sobre a situação? Uma das descobertas mais interessantes é que não existe uma receita de bolo. Cada tipo de desastre parece gerar um perfil de sintomas diferente. Por exemplo, em deslizamentos, onde a perda de pessoas queridas é muitas vezes súbita, os sentimentos de luto e pânico são mais intensos, com mais da metade das vítimas mostrando sinais de depressão. Isso nos diz que a ajuda precisa ser personalizada. E para além dos números, tem a vivência, a dor humana. Essa fala do psicólogo Alisson Rodrigues da Silva, que atuou em Brumadinho, é muito forte. Ela mostra o trauma inicial e logo em seguida um segundo trauma, o sentimento de injustiça que só faz o sofrimento durar mais tempo. E aqui está, talvez, a descoberta mais crucial da pesquisa. A grande falha sistêmica no Brasil é a falta de um protocolo nacional, um guia claro de como agir. Sem essa padronização, a ajuda nas primeiras 72 horas, que são as mais críticas, acaba virando uma espécie de loteria, dependendo muito do lugar e da equipe que está ali. Mas a monografia não se contenta em apenas apontar os problemas. A parte final é toda dedicada a construir soluções, a pensar em como a gente pode ter um sistema mais resiliente e mais humano daqui para frente. E as recomendações são bem diretas e práticas. Coisas como criar uma força-tarefa nacional de psicólogos para emergências, incluir de vez a saúde mental em todos os planos de defesa civil, treinar continuamente os profissionais e, claro, fortalecer o apoio que vem da própria comunidade. Essa frase da autora resume tudo de forma brilhante.
A solução não é só ter mais psicólogos, é sobre conectar as políticas públicas com o que a ciência já sabe e, acima de tudo, com uma sensibilidade social, uma compreensão profunda da dor humana. É isso que garante uma recuperação digna. E, para finalizar, fica aqui o nosso reconhecimento. Um trabalho como este é uma contribuição enorme, tanto para a ciência quanto para uma gestão pública mais eficiente. Ele reforça o compromisso da Universidade Federal de Juiz de Fora em formar profissionais que sejam não só competentes, mas também éticos e críticos, prontos para fazer a diferença. Para quem se interessou e quer ir mais a fundo, a versão completa da monografia está disponível. O link para o trabalho original está aqui na descrição. Vale muito a pena a leitura. Um aviso importante: esta apresentação que fizemos é uma síntese do trabalho acadêmico e foi gerada com apoio de inteligência artificial. Por isso, ela pode conter algumas simplificações ou até imprecisões em relação ao texto original. Então, fica aqui uma reflexão final para a gente levar. Num mundo onde os desastres ambientais estão, infelizmente, cada vez mais comuns, como é que nós, como sociedade, vamos garantir que a cura da mente seja vista como algo tão importante quanto a reconstrução de prédios e pontes? Se este debate é importante, curta e compartilhe esta análise. Levar essa informação adiante é um jeito poderoso de ajudar a construir essa mudança.